Bom, chegou o grande dia. Vamos opinar sobre Carlos Miguel no Palmeiras. Desde que foi ventilado, né? Há uma semana mais ou menos, 5 dias, enfim. Muita gente mandando mensagem no Instagram, comentando nos vídeos. Vamos falar então sobre Carlos Miguel no Palmeiras, o que eu acho do atleta, né? Enfim, vamos lá. Seja bem-vindo ao canal, deixa o like, se inscreva, quiser fortalecer aí. Só de comentar, deixar o like já ajuda pra caramba, tá? Tem o clube de membros aí, valeu demais, enfim. Cada um ajuda da forma que conseguir. Pelo menos se inscrevendo, deixando o like que é de graça, já fortalece bastante o rolê, tá? Vídeo é patrocinado pela Mais Ágil, você que está precisando adiantar o seu FTS, não sabe como, fixado por um comentário, link na descrição, WhatsApp na sua tela, chame os caras, tire todas as suas dúvidas, em 24 horas eles depositam dinheiro na sua conta. Lembrando que, adiantando o FGTS com o pessoal da Mais Ágil, você estará concorrendo a uma camisa do seu clube do coração, seja ela qual for. Chame os caras, troca uma ideia, tire todas as suas dúvidas e pergunte a respeito do sorteio. Demorou? Pô, o Everton tá falhando aí ultimamente e tal. Eu até acho o Everton ainda um bom goleiro. Falar que ele foi um excelente goleiro é chover no molhado. Eu ainda acho o Everton um bom goleiro. Só que assim, o Everton, ele tá falhando em lances capitais, podemos colocar assim. Porque uma coisa é você falhar num jogo, sei lá, tá 3-0 contra o Criciúma, você vai lá e toma um frango. Outra coisa é você falhar no Mundial de Clubes, que é a grande obsessão do Palmeiras, numa quartas de final ali contra o Chelsea e tal, né? Ou mais, num clássico contra o Corinthians com jogador a menos, uma falta do meio campo, o Garro acerta o chute, ele tira o braço, enfim, aí dá margem, não todo gol, mas a maior parte dos gols que o Everton toma, a galera, dá pra defender. Como, por exemplo, o gol do Gustavo Henrique, que ele acerta a cabeçada, vai em cima do Everton. Então começa aquelas teorias, né? O Everton não é mais goleiro pro Palmeiras. De fato, o Everton ainda é um bom goleiro. Mas o Palmeiras, o nível de exigência ali é alto, cara. O Palmeiras é um time que tá sempre disputando os títulos, então, né? Eu acho que dá pra concordar com a torcida do Palmeiras que o Everton não tá passando tanta confiança. E aí o Palmeiras vai atrás de um novo goleiro. E ele, o glorioso, o fantástico e querido pela fiel torcida, Carlos Miguel. Vamos dar uma pincelada rápida aqui. Carlos Miguel, 26 anos, 2 metros e 4, né? Um dos maiores goleiros aí do mundo, né? Atualmente no Nottingham Forest da Inglaterra, foi comprado por 4 milhões de euros do Corinthians, claro, né? Era do Internacional de Porto Alegre, onde não teve muitas chances, jogou um pouco ali no Boa Esporte de Minas Gerais, aí voltou pro Inter, né? Um empréstimo, voltou pro Inter, continuou não tendo chances, veio pro Corinthians. E ali no momento que o Cássio, o nosso ídolo, assim como o Everton, o ídolo de vocês, estava oscilando, né? O nosso glorioso Cassião estava oscilando. A galera começou a pedir o Carlos Miguel muito por conta, cara, da altura dele. Porque é um goleiro de imposição. É um goleiro alto, você olha, pô, Carlos Miguel, tal. O Cássio já não tava mais, né? Enfim, daí fica aquela de muito visual, torcida. Eu não julgo a torcida do Corinthians, acho que todo mundo, o goleiro vai entrar e agarrar, tal, não sei o que tem. Assim como o Cássio, quando ele veio para ser o terceiro reserva do Corinthians. O Cássio era o terceiro reserva do Corinthians, esperou o momento certo, entrou e não saiu mais. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Carlos Miguel. O Cássio estava oscilando, o Carlos Miguel, às poucas partidas que ele estava entrando, ele estava dando conta do recado, estava pegando bem, estava agarrando muito. E aí começou aquela pressão maior em cima do Cássio, né? Contextualizando rapidinho. Aí o Cássio pediu pra sair e tal, e o Carlos Miguel assumiu o posto de titular do Corinthians, e ali a gente colocava, o Carlos Miguel vai ficar agora anos no Corinthians, vai ser o novo Cássio, vai ser o novo Ronaldo, né? Porque, 24, 25 anos, vai no mínimo 10 anos aí de alto nível pra defender o gol corintiano. E aí quando todo mundo, ou pelo menos uma boa parte da torcida do Corinthians não esperava, porque eu já estava meio esperto com esse lance todo, né? O Carlos Miguel aceitou uma proposta e foi jogar no Nottingham Forest. Mas assim, ontem eu fiz o vídeo do... Eu não sei quando que eu vou soltar esse vídeo do Carlos Miguel, pretendo soltar na sexta. Tô gravando na quinta, pretendo soltar na sexta. Eu acabei de postar, na quinta, né? Um vídeo sobre o Cauê, o joia da base do Corinthians, que o Bahia chegou e pagou 14 milhões de reais e levou o menino. E não tem conversa. A multa rescisória do Carlos Miguel era 4 milhões de euros. De dólares ou de euros.
de euros, 4 milhões de euros pro Nottingham Forest, pro time do exterior. Os caras nem quiseram conversar, vieram depositar um dinheiro que é de pinga e levou o Carlos Miguel. Então assim, até que ponto o Carlos Miguel tá errado? É essa a questão. A gente ficou puto com o Carlos Miguel? Ficou puto com o Carlos Miguel porque o Cássio saiu, a gente botou mó fé nele e tal. Mas assim, a multa do cara era 4 milhões. Ele ia recusar jogar uma Premier League, que é a melhor liga do mundo? Então assim, também... Não tô falando que ele não tem culpa, porque ele poderia também, mas é muito fácil você sentar no sofá e opinar na vida do cara. E se fosse você, pra ganhar muito mais, jogar numa Premier League, um país como a Inglaterra, comparado com o Brasil, né, segurança e etc., você não iria? Então assim, tem muito também, porque o maior culpado aí, pra mim, é a diretoria do Corinthians que colocou um dinheiro de pinga na multa do Carlos Miguel, assim como foi do menino Cauê. Pô, se o cara ia assumir a condição de titular do Corinthians após o ídolo Cássio sair, mano, tinha que ser no mínimo uns 50 milhões. Aí se viesse uma puta de uma proposta, sei lá, 30 milhões de euros, aí é outra história, porque o Corinthians receberia uma boa grana, daria pra pagar dívidas, né, que tá devendo pra todo mundo, comprar alguns jogadores e etc. Então assim, até que ponto o Carlos Miguel é todo errado nessa história? Eu acho que o menos errado dessa história é o Carlos Miguel, viu? Agora tem aquela também, né? O cara vai pra Inglaterra. Ele não tem as chances que ele imaginava ter, até porque o Cels, se não me engano é Cels o nome do goleiro do Nottingham Forest, que fechou o gol. Era uma incógnita, o cara fechou o gol, não deu chances pro Carlos Miguel demonstrar o futebol. Tudo bem, o cara não jogou, tal, o Carlos Miguel quer jogar, né? Na cabeça dele ele é melhor, enfim, ele tem que ser titular na cabeça dele. Então, ele tá pensando certo, todo jogador que tem que ter tem que almejar ser o melhor do time na sua posição, ser importante pro time, entendeu? Concordo. Mas assim, vai voltar pro Palmeiras, velho. Sabe, tanto time no universo pro cara aí, velho, pra ele ser titular, ele vai voltar pro Palmeiras? Aí é aquela, como eu disse, não estou defendendo, não estou criticando o Carlos Miguel pela saída dele. Fiquei ali puto e tal, mas eu fiquei mais puto pelo contexto do Cássio. Vocês lembram, quem já era inscrito do canal vai lembrar mais ou menos que eu fiquei mais puto por conta da saída do Cássio. Eu acho que o do Carlos Miguel foi só uma bola de neve, eu fiquei puto mais com quem desmereceu o Cássio, com a diretoria, do que com o próprio Carlos Miguel. Só que agora o Carlos Miguel vai voltar pro Palmeiras, velho. Mano, voltasse... Mano, qualquer time do mundo, olha quantos times a gente tem no universo. Justo o Palmeiras. Se voltasse pro Santos, eu acho que eu não ficaria puto. Acho que nem pro São Paulo, que eu odeio mais o São Paulo do que o Palmeiras. Acho que nem pro São Paulo eu ficaria puto. Mas justo pro Palmeiras, que é um time que tá brigando sempre lá em cima, tal. Tem a lance do Everton que tá falhando, tal, enfim. Poderia voltar para o carro. É foda, né, velho? Aí eu também não sou tonto, né, Carlos Miguel? Porra. Cara, quanto ao atleta, ele jogou pouquíssimas partidas pelo Corinthians, cara. Deixa eu ver aqui, acho que 26 jogos, foram muito poucos jogos. Mas ele foi bem, pô, vamos pôr 24 dos 26 jogos, ele foi muito bem. Muito seguro, tá? Fez excelentes defesas, pegou pênalti, realmente. E é um goleiro que joga com o pé também, tá? Ele sabe jogar com o pé. Até porque a gente tava acostumado com o Cássio, que é zero pé. Então, assim, devido a isso também, às vezes a gente tá criando uma ilusão falsa. Mas ele é um cara que sabe jogar com o pé. Em relação ao palmeirense, um abraço pro Renan, professor da escola, que eu sempre tô mencionando ele sempre assiste os vídeos e tal. Ele perguntou, mas você acha que vai tomar a vaga do Everton? Cara, o Carlos Miguel, ele tem 26, né, que eu li, 26 anos. Deixa eu abrir aqui de novo. 26. Cara, e vai fazer 27 esse ano, em outubro. Ele nunca foi titular absoluto em nenhum lugar, né? Vamos lá. Não tô gorando, tô falando um fato. No Inter ele não teve chance. No Corinthians demorou pra ter. Tudo bem. Eu não lembro exatamente quem era o goleiro do Inter, tal, se já era o Rocher, enfim. Bom, no Corinthians teve o Cássio, tal, era difícil tomar a vaga do Cássio. Goleiro é difícil a gente ter essa análise. Mas assim, num Bragantino na vida, sei lá, cara, num clube médio porte ali, será que ele não seria titular? Será que ele não poderia ter buscado ser protagonista do gol em outra equipe? Enfim, foi pra Inglaterra, não conseguiu tomar a vaga do Cels. É Cels mesmo, eu tô falando aqui, mano. É Cels mesmo, Matt Cels. Não conseguiu demonstrar o seu futebol lá. Então assim, o que a gente pode falar, respondendo ao Renan e à torcida palmeirense?
é pelo recorte que eu vi do Carlos Miguel com quase 27 anos, que é aquele curto recorte de 26 jogos pelo Corinthians. Ele pareceu ser um puta de um goleiro, com potencial alto, apesar de já ter 27, ele ainda tem um potencial para atingir, porque o cara vai ter que jogar. Acredito sim que debaixo da trave ele é melhor que o Everton. Eu acho que ele vai tomar a vaga do Everton de titular. Não só por ele ser bom, e sim pelo Everton ter essa insegurança da torcida palmeirense no momento. Então eu acredito que o Carlos Miguel será o titular do Palmeiras. Só que assim, a análise é em cima de um recorte muito curto de jogos. Tá? Então assim, excelente goleiro, muito alto, uma envergadura assim realmente assustadora. O cara aí realmente é uma bola que você acha que ele não vai chegar, ele chega, ele realmente operou alguns milagres nos poucos jogos que ele jogou pelo Corinthians e sabe jogar com o pé. Cara, se ele jogar o que ele jogou no Corinthians, Palmeiras pode ficar tranquilo, velho. O cara vai fechar o gol e vai tomar a vaga do Everton sem muito esforço. É um fato. Só que a gente tem que ver se esse recorte realmente é o recorte da carreira dele. Se ele vai manter, né, essa pegada que ele proporcionou aí, que ele demonstrou aí com a camisa do Corinthians, tá? Se for, ele é titular no lugar do Everton. É um fato. Muito bom goleiro, né? Saída de jogo, saída de aérea também muito boa. Até pela estatura dele, cara. A envergadura dele facilita muito. É um bom goleiro titular do Palmeiras se ele jogar o que ele jogou no Corinthians. Agora, por que ele não jogou no Inter? Por que ele não jogou no Nottingham Forest? Jogou alguns jogos da Copa da Liga Inglesa para falar que ele não jogou, mas foram pouquíssimos, né? Foram pouquíssimos. Então, assim, tem que ter esse parênteses aí pra torcida do Palmeiras que quer saber a minha opinião. Achei desnecessário ele voltar pro Palmeiras. Tudo bem, o Palmeiras é o time que tá comprando, tá pagando, etc. Mas, é o Palmeiras, o cara jogou no Corinthians, né? E saiu do jeito que saiu. Achei que não poderia ter evitado, cara. Com certeza ele arrumaria outro time. Mas enfim, veio, tal, beleza. Quanto à qualidade do atleta, pra mim ele vai se titular no lugar do Everton. Ele toma a vaga do Everton em cima do que eu vi do Carlos Miguel no Corinthians. Agora, se aquele é o Carlos Miguel que vai se apresentar ao Palmeiras e, enfim, que se apresentou no Inter, no Boa, eu já não sei dizer, tá? Mas se jogar o que jogou no Corinthians, ele é titular do Palmeiras e com certeza ficarei bem puto com isso. Mas enfim, é isso, tá, galera? A galera pediu tanto o vídeo do Carlos Miguel. Tá aí, troca disso eu peço que vocês deixem um like e comentem e se inscrevam aí pra ajudar o canal, beleza? Forte abraço, é nóis.